Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Bora rezar comigo, cambada? Eu sou a Áquila, esse é o Bora Rezar com a Áquila Cambada, o canal que tá aqui basicamente para me ajudar a ter minha constância e minha consistência na oração, clamando o nome de Jesus através do Santo Terço, ou das leituras sequenciais da Bíblia, ou quaisquer outros tipos de leituras cristãs que nos elevem, que nos façam chegar mais perto e a meditar na vida de Jesus. Se você ainda não foi inscrito aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever para ajudar essa comunidade a crescer e permitir que essa plataforma leve esse conteúdo para mais longe possível de forma orgânica. Mas se você está aqui no meu vídeo, através do meu perfil pessoal do canal do TikTok, seja muito bem-vinda, comece a me seguir, comece a se inscrever, favorita esse vídeo, para que também cresça aqui dentro do TikTok, a nossa comunidade se expanda e mais pessoas que precisam de oração consigam chegar até meu conteúdo. E é um conteúdo que eu entendo que não atrai muitas pessoas, mas mesmo assim eu tô aqui, estou resistindo. Inclusive, eu quero pedir desculpa às pessoas que estão acostumadas a acompanhar meu canal. Eu furei com vocês porque eu me comprometi e me propus a fazer a leitura do Evangelho segundo São Mateus durante esse mês de janeiro. Fiquei um mês sem postar e sem gerar conteúdo, mas agora eu pretendo terminar. Vou finalizar as leituras do Evangelho segundo Mateus e vou publicando os vídeos que estão em atraso à medida que for ficando pronto. Mas se Deus quiser, até o dia 31 de janeiro de 2025, nós teremos terminado de fazer a leitura completa do Evangelho segundo Mateus. Então, vamos embora agora, pessoal, para fazer o que nós viemos fazer aqui, que é a leitura do Evangelho segundo Mateus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus. O pedido por um sinal. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando-o, o pedido por um sinal. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse o sinal vindo do céu, mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está vermelho e sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar as aparências do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passados para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Cristo.
Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Tome a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, chegamos ao capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus, e eu interpreto e eu entendo que esse evangelho fala muito a respeito de hipocrisia. Hipocrisia porque Jesus fala muito a respeito aqui do fermento dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Eles eram eles eram os intelectuais daquela ocasião, na época de Jesus ali. Alguns deles acreditavam em determinados tipos de coisas, mas todos eles se diziam verdadeiros defensores da Torá e das leis de Moisés, porque todos eles eram judeus, apesar de suas particularidades entre eles. Uma coisa que eu li a respeito e que eu fiz no vídeo de introdução dessa série de vídeos sobre o Evangelho segundo São Mateus, é que conta pra gente que os saduceus eram homens que não acreditavam na ressurreição, mas os fariseus eram um desses homens que sim acreditavam. O que eles tinham em comum? O que eles tinham em comum é que eles eram homens, em muitas ocasiões eles eram corruptos, e eles acreditavam que haveria de vir um Messias, que eles não criam que seria Jesus, mas eles não queriam, além deles não crerem que Jesus pudesse ser exatamente o Filho do Homem, o Filho de Deus, eles não queriam perder o seu status, a posição que eles ocupavam, devido a eles serem os intelectuais daquela época. Então é isso que Deus está falando assim, ó, que Jesus está falando aqui, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tem um dado momento aqui que os apóstolos esquecem de levar pães para a próxima parada onde Jesus haveria de palestrar, e de fazer sermão para muitas pessoas, e Jesus fala para eles assim: vocês não se esqueçam que eu fui capaz de multiplicar o pão algumas vezes e sobraram cestos cheios de pães com sobras. Não se preocupem com o de comer. Aí ele diz aqui, ó: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. A gente estava vendo lá no capítulo 15, por exemplo, que Jesus estava falando muito a respeito do que os próprios fariseus haviam inventado e que não era necessariamente lei de Deus. Porque teve uma parte lá no capítulo 15 em que os fariseus perguntam para Jesus por que é que os apóstolos e os discípulos dele não lavavam as mãos antes de fazerem as refeições. E ele fala assim: porque isso aí foi uma lei que vocês instituíram, não é lei exatamente de Deus deixada lá para Moisés. Então, muito disso que ele quis dizer com o fermento dos fariseus, porque no final das contas eles eram hipócritas que pregavam 1 milhão de coisas que eles mesmos não cumpriam, eles mesmos não faziam. Aqui nesse evangelho também, ele eleva São Pedro e fala que ele vai ser a pedra angular que há de ficar e que através dele vai ser edificada a igreja dele. E as chaves do que ele ligar no céu serão ligadas, e as que desligarem serão ligadas lá para o Sheol, no caso do nome de São Pedro. É por isso que a gente entende, enquanto católicos apostólicos romanos, que o grande fundador da nossa igreja é, senão quem? O apóstolo Pedro, que nós chamamos de São Pedro. Então, São Pedro: Simão, bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então, gente, o inferno pode se levantar com a força que for, mas elas não vão te prevalecer sobre a igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo. E aí aqui também a gente tem aquela parte muito icônica também, que Pedro fala, não há de acontecer isso com o Senhor, porque aqui Jesus estava contando para os apóstolos dele por tudo aquilo que ele haveria de passar. Ele estava basicamente predizendo a perda da vida dele, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e São Pedro fala, não, Senhor, isso não vai acontecer. E Jesus repreende ele, fala, sai da minha frente, Satanás, por quê? Porque pela influência do inimigo, São Pedro disse isso, porque Jesus sabia que tudo aquilo era importante. E ele estava fazendo aquilo em busca da redenção da própria sociedade, da comunidade como um todo. Da comunidade não, da humanidade. Todos nós devemos as nossas vidas a esses momentos aqui. E aqui a gente chega àquela parte que eu vivo falando com muita constância aqui no canal, que Jesus Cristo nunca prometeu uma vida fácil, uma vida boa para ninguém. Aqui tá. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, a cada um de nós existem dores, dificuldades, problemas que cada um de nós deve carregar. Problema que cada um de nós deveremos enfrentar e esses problemas cabem exclusivamente a nós. Que nós sejamos capazes de levantar os nossos braços para o céu e agradecer a Jesus por aqueles problemas que nós estamos conseguindo enfrentar e eventualmente que nós consigamos ultrapassar todos eles e transformar novas todas as coisas através da misericórdia de Jesus na nossa vida. Então vamos finalizar a leitura desse evangelho, bem como esse vídeo, com a finalização passando para uma oração especial guiada. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela misericórdia que o Senhor jogou sobre toda a humanidade, se entregando ao poder daquela cruz. Cruz essa que depois do seu sacrifício foi capaz de ser a nossa redenção. Enquanto seres humanos, nós não somos dignos sequer que o Senhor desate as suas sandálias para correr atrás de nós. Mas mesmo assim o Senhor o fez por amor. Hoje é uma sexta-feira, e a sexta-feira, hoje eu já, graças ao Senhor, já fiz a oração do Santo Terço, eu tive a oportunidade de meditar, Jesus, sobre tudo aquilo que o Senhor passou nos mistérios dolorosos. A agonia que o Senhor passou lá no Monte das Oliveiras, pedindo que alguém orasse e vigiasse com o Senhor, pela sua crucificação, pela sua morte, pela sua entrega, pelo açoite que fizeram com o Senhor, excruciante. Jesus, obrigada pela sua entrega de cruz. E eu quero consagrar tudo que nós temos e que nós somos ao Senhor, e eu quero te pedir que o Senhor molde em nós uma conduta e um caráter tal qual do Senhor Jesus mesmo. Que nós sejamos capazes, Jesus, de sempre optarmos pelo caminho que é certo, não pelo caminho que é fácil. Que nós sejamos capazes de entender que a cada uma das nossas dificuldades, das nossas dores, dos problemas que nós enfrentarmos no caminho, que cada um daqueles problemas são devidos a nós e que nós tenhamos forças, ó Pai, de enfrentar eles de cabeça erguida. Que nós sejamos capazes, Jesus, de fazermos tudo conforme a Tua vontade, para que nós tenhamos o direito de adentrar o Teu reino quando chegar a hora. Ilumina-nos com a Tua luz, e que São Pedro aí do céu também seja capaz de interceder por nós, permitindo-nos e ensinando-os com os erros que ele cometeu mesmo, para que nós sejamos capazes de ultrapassar essas fronteiras